Liturgia da Palavra, mais uma vez aqui no meu endereço telemático, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Você vai ao Instagram, YouTube, Facebook, blog. Neste vídeo eu transmito aqui nas minhas mídias a liturgia referente ao dia 24 de agosto de 2026, segunda-feira, dia de São Bartolomeu, apóstolo de Jesus Cristo, também conhecido como São Natanael. É a 21ª semana do tempo comum. Em o ano litúrgico é o A, a cor é vermelha. No rito temos a missa própria, com glória e o prefácio dos apóstolos, além do ofício da festa. A cor é vermelha porque o apóstolo foi mártir de Cristo. A primeira leitura é a leitura do Apocalipse de São João, capítulo 21, versículos do 9b ao 14. Um anjo falou comigo e disse: Vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Então me levou em espírito a uma montanha grande e alta, mostrou-me a cidade santa Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como o de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o 144 na Bíblia Vulgata, ou 145 na de Jerusalém. Versículos 10 ao 11, 12 ao 13 AB, 17 ao 18, refrão 12a. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Repetamos: ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso, para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Repetamos: ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Agora vamos ao Evangelho, vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de Israel, és Rei de Israel. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 1, versículos do 45 ao 51. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Felipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Felipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces?
Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à meditação aqui no livro Igreja em Oração. O evangelho de hoje se insere no contexto do chamado dos primeiros discípulos. João capítulo 1, versículos do 35 ao 51. A vocação de cada um nasce primeiramente do chamado de Jesus, vinde ver. João capítulo 1, versículo 39. Em seguida, a vocação passa pela condução de uma pessoa a Jesus por outra, que já se fez discípula. Trata-se do testemunho. João Batista apresenta 2 dos seus a Jesus. João capítulo 1, versículos do 35 ao 39. André testemunha. Encontramos o Messias e conduz Pedro a Jesus. João capítulo 1, versículos do 40 ao 42. Filipe foi encontrado por Jesus. Filipe foi a Natanael proclamando ter encontrado aquele prometido pela lei e pelos profetas. Natanael não acredita. Olha o que acontece. Envolvido pelo preconceito contra os nazarenos, Filipe, com as mesmas palavras de Jesus aos 2 primeiros, vem ver, conduz Natanael até Jesus. Natanael se surpreende. Jesus já o conhece seu interior, seus preconceitos. Estava sob a figueira, símbolo de Israel. Estava ainda envolto não apenas pelo preconceito, mas pela religiosidade oficial de Israel, promovida pelos fariseus, espalhados, sobretudo, pelo norte de Israel, na Galileia. Nisto, Natanael abandona o que é antigo e abraça o novo. Diante de Jesus, transfigura-se e confessa Jesus como Mestre, Filho de Deus e Rei, Messias. Jesus promete a Natanael que coisas maiores ele verá e amplia a promessa aos discípulos todos. Todos eles serão alcançados pela promessa. Vereis o céu aberto. O discípulo fiel verá a glória de Jesus e com ele será glorificado. O discípulo, à semelhança de São Bartolomeu ou São Natanael, pela sua fidelidade a Jesus, não temendo a perseguição, a provação. Provação é o sofrimento, né? Você já foi provado alguma vez? Pois é o sofrimento. Então, eles não temendo essa provação e a morte, os discípulos abraçam a plenitude da vocação, desde o sofrimento até a participação na glória de Jesus. Temos aqui uma informação também do livro Dia a Dia com o Evangelho. Acho que dá tempo para passar para vocês. Bartolomeu de Caná da Galileia é identificado como Natanael. Quem lhe apresentou foi o apóstolo Filipe, que acrescentou: Jesus vem de Nazaré. Essa informação deu margem para algum atrito na conversa, o preconceito de Natanael contra quem era de Nazaré, a simpatia de Jesus, que elogiou a autenticidade dele, o desconcerto, mas também a certeza de Natanael, reconhecendo estar diante de pessoa extraordinária. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Cativado por Jesus, Natanael tornou-se apóstolo e entusiasta pregador do Evangelho. A antiga tradição registra que Bartolomeu exerceu o ministério apostólico na Índia, onde converteu para Cristo grande número de pessoas. Esteve também na Armênia e na Pérsia, hoje Irã. Morreu decapitado após ter a pele arrancada. Vamos ter mais informações aqui, deixa eu ver, no site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br, diz o seguinte: Bartolomeu, também chamado Natanael, foi um dos 12 primeiros apóstolos de Jesus. É assim descrito no Evangelho de João e também nos de Mateus, Marcos e Lucas. E nos Atos dos Apóstolos, está nos
4 livros, hein? Bartolomeu nasceu em Caná da Galileia, uma pequena aldeia a 14 quilômetros de Nazaré. Era filho de um agricultor chamado Tomai. No Evangelho, ele também é chamado de Natanael. Em hebraico, a palavra bar quer dizer filho, e Tomai significa agricultor. Por isso, os historiadores são unânimes em afirmar que Bartolomeu, Natanael, trata-se de uma só pessoa. Seu melhor amigo era Filipe, e ambos eram viajantes. Foi o apóstolo Filipe que o apresentou ao Messias. Até o seu primeiro encontro com Jesus, Bartolomeu era cético e às vezes irônico com relação às coisas de Deus. Porém, depois de convertido, tornou-se um dos apóstolos mais ativos e presentes na vida pública de Jesus. Mas a melhor descrição que temos de Bartolomeu foi feita pelo próprio mestre. Aqui está um verdadeiro israelita, no qual não há fingimento. Ele teve o privilégio de estar ao lado de Jesus durante quase toda a missão do mestre na terra. Compartilhou seu cotidiano, presenciou seus milagres, ouviu seus ensinamentos, viu Cristo ressuscitado nas margens do lago de Tiberíades e finalmente assistiu sua ascensão ao céu. Depois de Pentecostes, Bartolomeu foi pregar a Boa Nova. Encerradas essas narrativas dos evangelhos históricos, entram as narrativas de apócrifos, isto é, das antigas tradições. A mais conhecida é da Armênia, que conta que Bartolomeu foi evangelizar as regiões da Índia, Armênia Menor e Mesopotâmia. Superou dificuldades incríveis de idioma e cultura e converteu muitas pessoas e várias cidades à fé de Cristo, pregando segundo o Evangelho de São Mateus. Foi na Armênia, depois de converter o rei Polímio, e que a esposa e mais 12 cidades, que ele teria sofrido martírio, motivado pela inveja dos sacerdotes pagãos, os quais influenciaram Astíages, irmão do rei, e conseguiram uma ordem para matar o apóstolo. Todos os apóstolos sofreram, foram mártires, né? Praticamente. Bartolomeu foi esfolado vivo. Como não morreu, foi decapitado. Era o dia 24 de agosto de 51. Ano 51, hein? A igreja comemora São Bartolomeu apóstolo no dia de sua morte. Ele se tornou modelo para quem se deixa conduzir pelo outro ao Senhor Jesus Cristo. Bem, aqui temos uma outra informação, hein? São Bartolomeu apóstolo, também chamado Natanael, mereceu este elogio do divino mestre quando lhe foi apresentado por Filipe. Eis um verdadeiro israelita no qual não há falsidade. Foi um dos primeiros discípulos de Jesus e exerceu seu ministério na Ásia Menor e na Mesopotâmia. Santo do dia 24 de agosto, São Bartolomeu ou São Natanael. Rogai por nós junto a Jesus Cristo no céu, porque os santos estão em comunhão com Deus, estão lá intercedendo por nós, pecadores. Santo do dia 24 de agosto é São Jorge Liminiota. Foi mártir, morreu em 730 mais ou menos. Foi um monge morto na Bitínia, atual Turquia, e ele foi morto por ter reprovado a impiedade do imperador Leão III, que mandara destruir imagens e queimar relíquias dos santos. Santa do dia 24 de agosto é Santa Joana Antida Touret, virgem, morreu em 1826. Foi uma religiosa vicentina que fundou em Besançon, na França, a Sociedade das Irmãs da Caridade. Santa do dia 24 de agosto, Santa Emília de Vialar. Foi uma virgem e morreu em 1856. Fundou em Gaillac, na França, a Congregação das Irmãs de São José da Aparição. Essa organização teve a finalidade de assistir os doentes e pobres. Santa do dia 24 de agosto, Santa Maria Micaela, do Santíssimo Sacramento, também conhecida como Santa Micaela. Foi virgem e morreu em 1865. Fundou a Congregação das Adoradoras Escravas do Santíssimo Sacramento e da Caridade. Bem-aventurada do dia 24 de agosto é a Beata Maria da Encarnação Rosal. Foi virgem e morreu em 1886. Foi uma religiosa das Irmãs Belemitas, de Belém, né? Na Guatemala.
escreveu as constituições e procurou reformar a congregação. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo. Sim, não ou espere. São respostas que podemos receber de Deus. Eu recebi muitos nãos. Na hora eu não gostei, mas depois fui saber, fui verificando que os nãos de Deus foram as melhores coisas para a minha vida. Até nosso pai, nossa mãe aqui na terra, dá não. Então, quando você ora e não consegue o sim, não se desespere. É para o seu bem. Deus é onisciente, além de onipotente e onipresente. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das casas evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará na sua glória. Será o juízo final. Esteja preparado. Creia em Jesus como Deus. Seja batizado e arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave, o que afasta a vida eterna. Faça isso. Seja batizado, creia em Jesus como Deus e arrependa-se dos seus pecados. E aí nos encontraremos na vida eterna, na parousia, quando Jesus voltar. Algo inexpressável, grandioso, inefável, indizível, inexprimível, inescrutável. Não dá para investigar, saber como vai ser. Só Deus mesmo. Mas será maravilhoso. São Paulo disse que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando estivermos indo para a vida eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919.